se essa rua fosse do imperador. Oi, gente, tudo bom? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês do que é esse projeto Se Essa Rua Fosse do Imperador. Mas antes de falar sobre o projeto em si, a gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto histórico do porquê, né, essa rua se chama Rua do Imperador. A Rua do Imperador é essa que passa exatamente na porta da nossa escola. A rua principal, onde passam os ônibus, é a Rua Bernardo de Vasconcelos, né? Mais acima, a gente tem a Avenida de Santa Cruz. E naquele caminho, na onde hoje é a Avenida de Santa Cruz, era o caminho dos jesuítas. Era um caminho que ligava lá ao centro do Rio, lá ao centro da cidade, as áreas mais centrais, até o hoje bairro de Santa Cruz, na época, a fazenda dos jesuítas. Tá? Também, depois, essa estrada vai se chamar Estrada de Santa Cruz. Em 1759, os jesuítas, que era uma companhia de padres, eles foram expulsos do Brasil, da colônia, e a fazenda de Santa Cruz passou a ser propriedade do Império. Em 1808, por causa da invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, a família real portuguesa veio para o Brasil e passou a ser a única corte europeia que viveu nas Américas. A gente tem um quadro mostrando ao centro, aqui, ó, o príncipe regente Dom João VI, né? Aqui em volta dele as pessoas da corte, né? E aqui tem um quadro mostrando a família real, Dom João VI aqui a sua esposa Carlota Joaquina, junto com ele para o Brasil também veio a mãe dele, Dona Maria I, que ela era a rainha, só que ela tinha problemas mentais, era conhecido como Dona Maria I a Louca, e então por causa disso, ele que governava. E aqui embaixo estão os filhos que eles tiveram. Para nós, hoje, a gente vai falar desse filho aqui, que é Dom Pedro I. Dom Pedro I, que se tornou o primeiro imperador brasileiro. Bom, quando essa família real vem para cá, eles vão ocupar primeiro, assim que chegam, o Paço Imperial, que é um prédio histórico que hoje ainda existe, na Praça 15 de Novembro, lá no centro do Rio, perto das Barcas. Além dessa residência, depois eles vão ganhar, né, eles vão receber a doação de um palácio localizado no bairro de Santo Cristóvão, no local que ficou conhecido como Quinta da Boa Vista. Além do Palácio da Quinta da Boa Vista, eles também eram proprietários da antiga Fazenda dos Jesuítas, em Santa Cruz, que era considerada uma residência de verão. Rainha Carlota Joaquina, ela tinha um palacete, o Palacete da Rainha, que foi construído, né, para ser a residência dela no bairro de Botafogo. É a única dessas moradias que não existe mais, é o de Botafogo, que foi demolido. Aí a gente tem uma imagem dos 4 moradias, né? Aqui, como eu falei para vocês, é o Paço. Aqui é o Palácio da Quinta da Boa Vista, aqui embaixo é a Fazenda dos Jesuítas, né? A Fazenda de Santa Cruz, e aqui o Palacete da Rainha, que não existe mais. Então, a gente pode ver muito bem que são casas, moradias, né? Grandes, espaçosas, com muitos quartos, quintais enormes, né? Assim, ó. As ruas pavimentadas ao redor. Observem bem esses detalhes. Bom, a palavra realengo significa longe do poder real, longe do poder do rei. Terras realengas, terras distantes, terras longes do rei, do poder, das vistas do rei, né? Mas terras que pertencem a ele, só que estão longe dele. Então, realengo era dos bairros, uma das regiões, não vou nem usar a palavra bairro, tá? Porque naquela época não se usava, mas uma das regiões que fazia parte desse caminho, que saía de São Cristóvão e ia até Santa Cruz, e que era o caminho por onde passava
a realeza, né, os membros da família real, quando tinham que ir até a fazenda de Santa Cruz, tá? Então, eles passavam por esse caminho e essas terras dessa região, né, onde hoje é o bairro de Realengo, eram chamadas de terras de Relengas. Daí o nome, a origem do bairro. Bom, essas terras eram destinadas ao gado, à criação de gado e depois à agricultura, tá? E essa região foi povoada por imigrantes portugueses da Ilha dos Açores e também por africanos escravizados. Iam nessas terras também e que depois, com a abolição, continuaram vivendo nessa região. A gente tem duas imagens do nosso bairro, uma da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e a outra imagem aqui é da Escola Militar do Realengo, né, onde fica ali a Praça do Campo de Marte, conhecido como Praça do Canhão. Diz-se que o nome Rua do Imperador venha por Dom Pedro I descansar num lugar, num pouso, de ser um lugar de descanso, de ter ali um lugar onde ele pudesse descansar, né, quando ele fazia esse caminho até Santa Cruz, né? Lembrando que naquela época não havia carro, não havia trem, não havia avião. Então, esse caminho era feito no lombo do cavalo, na carroça, no cavalo, que era até chamado de carro, né? As carroças eram chamadas de carro. Pensando que a rua é a Rua do Imperador, eu tô aqui imaginando o próprio imperador cantando. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante. Já pensou, gente? Ele cantando isso? Como seria a Rua do Imperador se fosse do imperador? Já pensaram nisso? Eu sou Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Sou filho de Dom João VI e resolvi ficar no Brasil quando meu pai retornou a Portugal em 1821. Vê-se na rua da escola hoje como ela seria. Falando de hoje e não mais do passado, a gente sabe que a Rua do Imperador, como toda a rua de subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, tem inúmeros problemas. Inúmeros problemas. E eu gostaria que hoje a gente pensasse um pouco nesses problemas. Que problemas são esses que a nossa rua tem? Nosso objetivo é registrar num papel quais são esses problemas que nós, eu e vocês, enxergam na rua da escola. A gente vai pensar, num próximo encontro, a gente vai reunir esses problemas e pensar em possíveis soluções. Essa rua do Imperador, que não é do Imperador, é nossa rua. Quais são os problemas dessa rua? Que a gente liste quais os problemas dessa rua. O que a gente encontra de problema nessa rua hoje? Falta nela para ela ser a Rua do Imperador. Hoje a gente só vai fazer essa atividade, listar os problemas. E a gente vai combinar um próximo encontro para a gente conversar sobre esses problemas e pensar em soluções. Olha o que o Pedro falou para a gente. No meu tempo, os meus súditos enviavam cartas reclamando de tudo. Mas eu só li as cartas mais importantes. Quem é o imperador hoje em dia? Vamos botar no papel todos esses problemas? Para quem sabe a gente não segue aí a ideia que o Pedro está dando. Nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo encontro. Um beijo bem grandão.